não existe cura para dependência. Pode o cara falar assim, ou você ouvir, ou ler em livro, dependência não existe cura. Eu estou há 26 anos, até hoje, tem alguns dias assim, que eu sonho com o troço, eu acordo, me ajoelho, a primeira coisa que eu faço, eu não me faça eu fraquejar. Me ajude, me sustente. Eu sou do Paraná, sou de Quinta do Sol, e meu pai tinha alguns vícios. Jogava, tomava uns tragos, né? Minha mãe casou com meu pai apaixonado. Desse relacionamento teve o Elvis, meu irmão que morreu vítima de todo o processo do tráfico, Clelvis, que sou eu, Cleidinei e Cleidinéia, minha irmã faleceu, né? Vítima de também excessos. E meu pai morreu muito cedo, vítima de uso excessivo de álcool, conflito, briga. E eu praticamente comecei a minha vida onde meu pai terminou a dele. Eu comecei trabalhando num tunguê de jogo de baralho com 9 para 10 anos, eu já estava dentro de um tunguê de jogo de baralho. Era uma forma do cara ajudar nós, porque até a casa que a gente tinha, meu pai tinha perdido no jogo. E ali eu comecei e aí eu via as situações lá, era explícito, algumas pessoas que se drogavam ali. E diante das dificuldades, até as reclamações que eu fazia, das dificuldades que a gente tinha, eu sempre ganhava algumas porçãozinhas. E eu tinha um medo danado, mas eu via as fantasias que os caras contavam ali quando tava, né? E eu falava, porra, eu quero viver essa realidade. Porque quem está dentro do processo, ele imagina e ele fica fantasiando um monte de coisa, ilusões. E muitas vezes a gente entra olhando para todo esse cenário, bonito, cheio de fantasia, mas ninguém diz que depois de dias ou meses, dependendo isso aí do orgânico de cada um, você vai ser um escravo daquela desgraça. Tive mais facilidade de lidar com algumas situações a partir do momento que eu experimentei a bebida alcoólica, né? Às vezes consegui ter um pouco mais de liberdade, né? Uma liberdade momentânea naquele tempo, alguma coragem, às vezes a vergonha que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, eu consegui romper com a bebida naquele tempo, né? Então eu consegui chegar, às vezes, em algumas amizades que às vezes eu me sentia inferior ou inadequado, eu consegui ter uma liberdade nisso, né? Uma coragem, né? Só que naquele período a depressão ela era menor, né? Em relação às consequências futuras, né? Então aumentei cada vez mais o consumo, né? As amizades que eu encontrava através dessas escolhas sempre eram as amizades que corriam para o lado errado, né? E eu me envolvi, né, com essas amizades, então comecei a experimentar outras drogas, né? E cometer algumas coisas que eram erradas, né? Eu puxava carro de Rondonópolis para a Vila Bela da Santíssima Trindade, que era na divisa, então não era roubo. Era logo quando saiu o seguro aí, total de veículos, os caras encostavam o carro na oficina, o cara me dava a chave e falava, você tem 3 horas para levar esse carro, e aí eu tinha a responsabilidade de trazer a mercadoria de lá, e quando eu pegava a chave eu tinha uma dívida na minha mão. Então eu trazia ou eu se virava, eu tinha que de alguma forma, uma dívida. E algumas realidades na sociedade organizada aí, uma dívida de cruzeirinhos, as pessoas te colocam lá, né, para cobrar via judicial. Na marginalidade não existe isso daí. Você me deu a palavra, você vai cumprir, você vai pagar. Não existe meio termo, amanhã, se cumpriu para pagar hoje, é hoje. Não tem valor. Porque se eu começar a abrir brecha, amanhã eu não tenho como me manter no negócio. Então, alguns fantasiam umas ilusões aí, achando que... Mas o troço lá não tem misericórdia. No mundo das drogas, as pessoas adquirem muitos defeitos de caráter. Ela ativa, assim, muita coisa ruim que ela tem que praticar para sobreviver no mundo das drogas. Então, a mentira é uma delas, né? A desonestidade é a primeira que pega, né? O falso orgulho, né? Dele achar que ele pode, né? Então, eu tive experiências ruins, cara, muitas experiências ruins, né? Eu tive experiências que eu cheguei aí preso, né? Me envolvi com
com alguns pequenos crimes, algumas coisas erradas que eu não deveria ter feito. Totalmente dominado pela vontade e o desejo de usar mais, né? Então, nisso aí a gente perde o amor por si próprio, primeiramente, né? E jamais vai ter como amar alguém, ou um conselho de alguém, de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um irmão. As pessoas, elas, por mais que elas amem a gente, esse amor não é válido na vida de uma pessoa que está perdida nas drogas. Então, você sobreviver num mundo de escuridão, envolvido com pessoas que todas têm os mesmos pensamentos, cara, de maldade, né, de destruição, você não tem um bom conselho, a não ser querer mais e mais, aquela vida vira um círculo vicioso, autodestrutivo, que todo momento você está com pensamentos negativos, né? As opções que você tem de sobrevivência, elas são pequenas, então você tem que se tornar outra pessoa. Buscava droga, vendia, entregava e a coisa numa proporção acima do que eu poderia imaginar, em tudo. Porque muitas vezes o que mantém é tudo o glamour que tem em volta, dinheiro, mulherada e tal. Mas eu já estava casado nessa época. E aí veio o Cleo Júnior, nasceu aqui em Sorriso no hospital, aqui, mas eu morava em Lucas ainda. Eu cometi um outro homicídio, aí fui preso lá, um homicídio bárbaro. Tudo consequência das escolhas que eu fiz lá atrás, porque não era a situação financeira que a gente muitas vezes fala, não, é só situação financeira, não, é escolha. Porque cada um tem uma forma de ser seduzido. Porque toda hora a gente é chamado para o bem e para o mal. E a escolha é pessoal de cada um. Não existiu culpado além de mim, né? As escolhas foram minhas minha vida toda. Deus, ele colocou na vida da gente as escolhas que a gente tem que fazer. No mesmo tempo que existiu pessoas que me incentivavam um caminho errado, existiam pessoas também que me ofereciam um caminho correto para mim ver. E eu escolhi, às vezes, os caminhos mais fáceis, né? Por causa de problemas interior. Hoje eu acredito que existe a dependência química e o alcoolismo são uma doença, né? Uma doença tratável, né? Só que é algo que, se a pessoa não se empenhar nesse tratamento, nessa busca de mudança, ele não consegue sair do álcool da droga, né? E eu vim aprender isso bem depois, né? E hoje eu vivo com esse aprendizado, né? Do só por hoje, de um dia de cada vez, de evitar lugares, evitar pessoas. Me conheci, né, em algumas áreas da minha vida e eu venho lutando contra elas, né? Existem às vezes aí situações que para mim lidar eu preciso de ajuda de alguém, então eu admitir que eu preciso dessa ajuda foi fundamental, né? Às vezes não sentir menos que ninguém por isso, né, por eu depender dessa ajuda. A quebra do orgulho, né? Tive que trabalhar várias áreas, né? E tenho que trabalhar todos os dias. E 100% da galera que eu vivia já não vive mais. Se perderam, porque meteram pressão mesmo para cima e perderam a vida. Então eu falo assim, Deus me amou de uma forma tão enorme que Ele me prendeu. Me deu a condição de eu ir para a cadeia, porque foi o extraordinário que eu vivi, foi na cadeia. Porque eu fui preso em Lucas, eles iam me lixar na delegacia, porque na época foi um crime bárbaro que eu cometi, extremamente violento. Fui trazido para cá de noite. Chegou aqui, uma semana que eu estava ali, recebi visita da pastoral carcerária e eu falo que eu nasci ali, né? Eu falo que a dona Deusolina, a dona Lourdes e a Marli são 3 pessoas que eu tenho como mãe, porque elas não olharam um presidiário com um passado, elas olharam um ser humano ali, passivo de mudança. Acreditou, me amou numa condição em que, né, hoje a gente vê a realidade, matou tem que morrer, a gente não acredita na recuperação, né? Teve um palestrante que veio de Brasília que ele falava, eu vou falar uma frase, vocês terminam, bandido bom é bandido, daí unânime as pessoas falavam morto, ele falou não, recuperado, porque ele também tinha vindo dessa condição, porque eu olho para esse cenário, se tivesse acontecido isso comigo, talvez, Deus com certeza ia usar de outro instrumento, mas Ele quis usar de mim. E eu sou muito grato, todo dia eu me prostro, peço para Ele e eu falo, Senhor, eu não tenho que te pedir mais nada, eu só tenho que te agradecer o resto da minha vida. Cheguei passar fome, frio, né? Essas situações hoje eu vejo foi consequência das minhas escolhas, né? Mas é uma vida sofrida, é uma vida de sofrimento em que a pessoa ela fica pagando pelo aquele sofrimento, né, cara? A droga no início eu cheguei a fumar
crack, né, pasta base. E essa droga no início, ela me gerou uma euforia, né, que naquele momento foi bom, nas primeiras vezes que eu usei, né. Só que a euforia, que ela crescia nas primeiras, ela se tornou em depressão, e cada vez a euforia se tornou menor e a depressão maior, né. A euforia foi enorme na primeira vez. E depois virou ao contrário, né? A euforia era pequena e a depressão era maior, né? Então chegou um estágio em que só existia depressão, não tinha mais euforia, né? Então eu pagava para ter medo, né? No meu fundo de poço eu pagava para ter medo. E eu não pagava, não era em questão de dinheiro ou isso, né? Era em relação à minha vida, cara. Eu estava pagando com a minha vida para me viver um sofrimento, né? Não tinha nenhum tipo de alegria. Uma escolha, e foi onde eu peguei e resolvi buscar ajuda. Os meus filhos tinham vindo de Lucas com a minha mulher e correu até a grade que dava acesso à grade dos corredores. Eu estava na última cela e eu não conseguia ver eles gritando, pai, e eu tocando eles porque eu não queria que eles me vissem naquela condição. E eles dizendo, pai, a gente te ama, nós vamos esperar por você. Eu falei, vai embora daqui que eu não quero vocês. Mas eu não conseguia ver eles. Aí um preso me deu um pedaço de espelho assim, eu coloquei para fora. Quando eu sintonizei a face deles, foi algo extraordinário. Quando eu vi aquele olhar, eu nunca imaginei que um olhar pudesse ter tanta força. Eu fiquei fitando neles aqui, fiquei emocionado, porque eu falo que não só vi o olhar humano, eu vi o olhar de Deus olhando para minha miséria humana. Mas não foi um olhar punitivo, foi algo extraordinário na minha vida, que me deu força para... E eu tomei uma decisão aquele dia, foi louco, porque as coisas na minha vida foi sempre muito rápidas, assim. Falei, de hoje em diante eu nunca mais uso droga, nunca mais... E aí porque o inferno para mim foi ali. Porque eu vendo meu filho, daí o carcereiro já veio e agarrou eles, porque as mulheres já estavam saindo, e eles agarrando na grade, pai, eu solto meu filho, porque eu entendi que eu era o protetor deles, né? E naquela hora eu não podia proteger. Eu estava dando a vida para um monte de coisa e deixando meus filhos de lado. E aí ali foi devastador para mim. Eu arrebentei minha mão tudo dando soco. E eu me prostrei. E daí ser rezado dentro de um presídio é uma loucura, cara. Porque ninguém está naquela frequência. Mas para mim foi devastador esse encontro. Esse olhar de Deus lá foi extremamente brutal. Deus, ele me ofereceu um caminho para me trilhar de libertação. Eu estou aprendendo a viver nesse caminho. Então eu recebi isso de graça. Hoje eu consigo ter paz, né? Hoje eu consigo ter fé, eu consigo ter uma perspectiva de vida. E isso eu recebi de graça. E isso foi um poder superior, um poder maior, o Deus da minha concepção, né? No caso eu creio muito em Jesus Cristo, que me ofereceu isso de graça. E teve pessoas na minha vida que eles tiveram esse trabalho comigo, de acreditar em mim, né? E eu vejo que hoje, para as pessoas que estão jogadas nas ruas, que estão perdidas aí nas praças, né? Que a gente vê nessas esquinas, na esquina de cima ali você vê vários. São pessoas abandonadas. Se você for ver, a maioria deles nem a família quer saber mais, né? Então, a gente vê hoje o investimento nisso, não existe. Se você buscar o investimento em tratamento para dependente químico, para alcoólatra, dinheiro tanto do governo ou qualquer outra coisa, não existe, cara, você não vê. Então, eu vejo que eu tenho que oferecer aquilo que eu recebi de graça, né, de Deus, que é uma opção para essas pessoas. E o sofrimento que eu passei, muitas vezes eu vejo, né, na vida de outros que estão ali fora. Eu não tenho muito o que fazer, né, cara? A decisão está dentro de cada um deles, só que eu tenho que oferecer uma opção, né? E eu tenho que acreditar na recuperação do ser humano, porque se eu não acreditar na recuperação de outras pessoas, eu deixo de acreditar na minha, né? E se eu deixar de acreditar na minha, eu posso voltar àquele estágio. Então é uma das chaves, né? O que me faz todo dia levantar e desejar viver é fazer com que crianças não vivam a experiência negativa que eu tive na minha vida. Então assim, hoje eu quase não desligo desse projeto, né? Porque primeiro pelas necessidades de manter e depois pelas dores que a gente vê todo dia aí com algumas histórias e fatos dessas crianças. Então, todo momento eu tenho que pensar em ser mais assertivo, dinâmico e criativo para que eu envolva eles num processo
e que a partir de toda essa realidade eles não seja mais só um personagem, ele seja o protagonista da história deles. Então assim, se você olhar para o cenário onde que nós estamos hoje, tudo isso aqui é construído a partir deles. Então assim, o que eu vivo é ouvindo e tentando, em cima do que eu ouço, desenvolver algo que seja na prática a forma mais assertiva. As pessoas que estão entrando na droga hoje, ela vai colher do mesmo fruto. Não tem como você não chegar a um estágio de fundo do poço, né? É um processo, às vezes, que a pessoa não consegue enxergar devido ao uso compulsivo, a estar envolvido direto. Às vezes, existe um poder destrutivo que ele vai te dar alegria em vários momentos nisso aí. Até chegar um momento que ele vai puxar a corda. Vai chegar um momento que vai ficar ruim. Então, aos jovens, às pessoas que estão entrando hoje, o que eu tenho a dizer é que assim, ó, tem uma escolha melhor a ser feita. Que nem você vê vários artistas na Cracolândia, né? Eram pessoas que se envolveram com pouco, cara. Começaram com um baseadinho, né? Um baseadinho não dá nada, não dá família, não dá estudo, não dá casa, não dá nada mesmo, né? A pessoa perde o rumo também. Porque através daquela ali, o dia que não tiver um brau, ele vai cheirar uma cocaína. O dia que não tiver uma cocaína, ele vai chegar, uma hora ele vai fumar uma pedra, e aí? E pode não voltar mais, né? Acabar com tudo, né? Acabar com tudo aquilo que ele tem.